Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem, tudo bem? Nesta videoaula, eu pretendo iniciar uma série de vídeos falando sobre a matriz de referência de matemática e suas tecnologias para a prova do Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Como você pode ver no título, eu coloquei Enem 2022, porque estamos ainda em dezembro de 2021, mas para quem não se saiu tão bem na prova atual e quem gosta de estudar, quem sente que precisa começar o quanto antes, o Enem 2022 na prática já começou, né? O que você pode fazer agora com relação ao atual Enem é simplesmente aguardar as notas, torcer para que a nota seja boa, mas as provas já foram feitas, né? Então na prática, o Enem 2021, em termos de ações do candidato, já acabou, tudo bem? Vale começar a falar do Enem 2022. Bem, aqui eu estou com as competências e as habilidades, então nós temos aqui competência de área 1, competência de área 2, área 3, área 4, área 5 e área 6. São ao todo 26 habilidades, né? Tem mais aqui tem uma sétima área, então são 30 habilidades. Quem, assim como eu, foi criança e adolescente nos anos 2000, tá um pouco mais acostumado, né? E eu ainda fui adolescente e já adulto no começo dos anos 2010, está acostumado com aquela questão do conteúdo programático, né, que várias universidades, né, todas as universidades do país adotavam, mas agora a gente vive uma nova era, agora nós estamos na era das competências e habilidades, é assim aqui no Enem, é assim na Prova Brasil, é assim no SAEB, enfim. Né, os concursos públicos, sim, eles ainda trabalham com a questão do conteúdo programático. Bem, o que eles têm em comum? Para os dois, você necessariamente estuda, você tem que estudar, você tem que se preparar. Só que nos concursos públicos a coisa ainda pode ser vista como um pouco mecânica em alguns momentos, né? Nem sempre as questões são contextualizadas. O Enem já busca essa contextualização, tudo bem? E olha só o que diz a primeira questão. A primeira habilidade, é ela que nós vamos trabalhar neste vídeo. A competência de área 1 afirma que nós temos que construir significados para os números naturais, inteiros, nacionais e reais. E a habilidade 1, por sua vez, afirma reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Bem, eu selecionei algumas questões para nós fazermos, mas o que seria basicamente essa habilidade? Há um significado por trás de números e operações que em certos momentos você faz, e às vezes você tem que entender isso, né? Você não entende isso, e a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Uma dessas operações que muita gente não enxerga, por exemplo, é a multiplicação como uma operação utilizada através de um número adequado, né, com o outro do qual você quer extrair a porcentagem. Muita gente não consegue enxergar a multiplicação como uma operação utilizada para calcular porcentagem, mas ela é uma operação importantíssima nesse aspecto. Tudo bem? É importante você entender isso. E nós podemos aqui citar também nesse contexto outros sistemas de numeração. O Enem cobra isso, né? Eu estou com algumas provas aqui dos últimos 10 anos e nós vamos observar que isso aí aparece com alguma frequência, sim. Quero dizer para vocês também que essa questão de competências e habilidades, não tanto a questão de competência, mas a questão de habilidades é algo assim subjetivo e é algo até relativo. Pode ser que eu tenha uma questão e eu associe essa questão a uma habilidade, enquanto que outro professor vai associar a outra. Às vezes mais de uma habilidade está associada, porque na verdade você não vai trabalhar em vários momentos uma habilidade de maneira isolada. Tudo bem? Eu acho que não é bom você ficar guardando conhecimento por guardar, né? Muitas vezes você é estimulado a guardar uma ideia quando você sente que aquilo é útil, quando você vê aquilo em questões, quando você vê aquilo em exercícios, e principalmente quando essas questões são questões
da prova que você costuma fazer. Quando o aluno vê, por exemplo, aquilo que o professor está ensinando e ele vê numa questão do Enem, o aluno muitas vezes se sente altamente estimulado a estudar aquilo, a entender aquilo. É claro que é bom ter conhecimento, com certeza é bom ter, mas tem muitos conhecimentos que você não vai utilizar no Enem. Aí, falar para quem não vai estudar para matemática é meio complicado, porque né, o aluno ele quer ir em cima daquilo que vai cair com maior frequência. E é isso, né? Não dá para aprender tudo de tudo, ninguém vai aprender tudo de tudo, mas claro que quanto mais conhecimento você tiver e quanto mais você souber aplicar aquilo, quanto mais aplicações você conhecer daquilo, melhor para você. Tudo bem? Vamos começar então falando um pouco sobre porcentagem, né? Como é que a gente aplica essa habilidade 1 na porcentagem, né? De que maneira ela está vinculada à porcentagem? Bem, vamos fazer essa questão aqui da prova de 2012. Veja aqui comigo. A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico submetido a uma determinada temperatura elevada, em seu lugar aparecendo espaços vazios que tendem a se aproximar. No lugar antes ocupado pela água vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Até aqui tudo é só texto, né? Não, isso aí não interessa muito pra gente, mas veja o que vem na sequência. Considere que no processo de cozimento, a cerâmica de argila sofre uma contração em dimensões lineares de 20%. Muito importante isso aqui. Ele está falando que há uma contração, né? A contração pode ser enxergada como uma diminuição, tudo bem? E essas contrações são lineares de 20%. Ele quer dizer o seguinte, vamos continuar lendo que eu vou explicar. Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma travessa de argila, volume, importante aqui que ele fala de volume, de uma travessa de argila de forma cúbica e aresta A, diminui para um valor que é. Bem, ele está falando em volume. Gente, o que ele está falando aqui é o seguinte. Primeiro, ele não falou que quem diminui é o volume, né? Ele falou que quem diminui, né, no final desse parágrafo aqui, há uma contração em dimensões lineares de 20%. Ou seja, não é o volume que vai reduzir 20%. Ele falou de um cubo, tudo bem? Deixa eu fazer uma coisa mais decente aqui, né? Aqui pode nos ajudar. Tá? Então, que você tem isso aqui. Ele fala de um cubo. E esse cubo é um cubo de aresta A, portanto, você tem aresta A, aresta A e aresta A. Só que ele falou para você que há uma contração em dimensões lineares de 20%. Então, cada um desses elementos contrai 20%. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando você tem 0,57 vezes A, isso aqui, meus amigos, é a mesma coisa que 57% de A. Porque isso aqui é 57%. Quando você dividir 57 por 100, você vai ter precisamente isto aqui. Então, tá aí a habilidade 1, né? É você reconhecer uma operação, é você reconhecer a multiplicação como uma operação que serve para calcular a porcentagem. Então, você vai ter algo... uma forma bem simples de ver a multiplicação. A verdade é essa, né? O que diz a habilidade? Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações. Você tem aí um significado, né, da porcentagem. A porcentagem ela pode ser usada como... a multiplicação entre dois números pode representar um cálculo de porcentagem. Pronto. Mas vamos lá, não é 57% que eu quero calcular, tudo bem? 57% nada mais é do que 57 sobre 100, né? Podemos enxergar dessa forma. Ele falou em uma contração de 20%. Então pensa comigo, aquilo media 20%. Só que agora aquilo media 100%, perdão. Só que aquilo ali sofreu uma contração de 20%. Ora, se eu tinha 100 descontou 20, agora é 80.
Só que quem é 80%? 80% é a mesma coisa. Se você dividir, né, a vírgula está bem aqui, a vírgula caminha 2 casas para a esquerda, 0,80, ou ainda, se você desconsiderar esse zero, 0,8. Gente, zero à direita, depois que passa da vírgula, é dispensável, tá? Por isso que eu eliminei esse zero aí. Portanto, o que você tem é o seguinte, 0,8 vezes A, 0,8 vezes A e 0,8 vezes A. Antes, vou colocar aqui, antes, o volume era de A ao cubo. Se você calculou o volume do cubo alguma vez, né? Você tinha A com A com A ao cubo. Depois, com essa redução de 20% nas 3 dimensões, o que você tem é 0,8 vezes A ao cubo. Que é a mesma coisa, posso distribuir o expoente para os dois, 0,8 ao cubo vezes A ao cubo. Bem, mas quanto é 0,8 ao cubo? Vamos fazer a continha aqui. 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8 dá 64. 2 casas decimais. Pronto. Só que agora eu vou fazer isso aí vezes 0,8. 4 vezes 8 dá 32, vão 3. 8 vezes 6, 48, com mais 3, 51. 2 casas decimais aqui, mais uma aqui, 3 casas decimais. Portanto, 0,512. Só que 0,512, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu posso multiplicar por 100 aqui e depois dividir por 100. Multiplicar por 100 e dividir por 100 seria 51,2 sobre 100. E isso nada mais é do que 51,2%. Tá, então o que nós temos aqui nessa conta é 0,512 vezes A ao cubo, só que isso aqui nada mais é do que 51,2 sobre 100 vezes A ao cubo. Você pode enxergar dessa maneira. Portanto, esse aqui é o novo volume, com a contração de 20% em cada dimensão. Antes era isso aqui. Você pode enxergar 1 aqui do lado. 1 aqui do lado nada mais é do que 100%. Portanto, você tinha um volume de A ao cubo. Agora o volume é 51,2% de A ao cubo. Vamos agora para as alternativas e ver o que ele está afirmando. A letra A diz o seguinte, que ele quer saber a respeito do volume, né? O volume de uma travessa diminui para um valor que é 20% menor que V. Não, não é 20% menor que V, né? Uma vez que o volume do cubo é diretamente proporcional ao comprimento do seu lado. Não, isso aqui está errado. O volume é A ao cubo. O volume é proporcional ao cubo de A. Vou provar facilmente para vocês. Deixa eu vir para cá. Olha, se o teu A for 1, então o volume é 1 ao cubo, que é 1. Mas se o teu A for 2, a tua aresta for 2, então tu tem 2 ao cubo, que é 8. Olha, eu dobrei a aresta, o volume aumentou 8 vezes. Isso aqui não é uma proporção, não é diretamente proporcional, né? É proporcional, mas não diretamente. Na verdade, o volume é diretamente proporcional ao cubo da aresta. Quando você dobra a aresta, você vai aumentar 8 vezes, né? Diretamente proporcional seria, eu dobrei a aresta, então dobrou o volume. Eu tripliquei a aresta, eu tripliquei o volume. Seria isso, não é o caso. Então, o novo volume não é 20% menor. Está errada. Já dá para eliminar isso aqui também, né? 60% menor, porque cada lado diminui 20%. Não. Então, está errada a letra E, está errada a letra A. Será que a letra B está certa? A letra B diz o seguinte, que é 36% menor. Gente, ele colocou inclusive um quadradinho aqui. Só que lembrem que o cubo é uma figura tridimensional, né? O cubo tem volume, o cubo não é bidimensional. Bidimensional é o quadrado, o cubo não.
Olha, isso aqui até tá certo, né? Estaria certo se fosse área. Se fosse área, estaria certo, né? Porque você ia fazer 0,8 vezes 0,8, como nós fizemos, inclusive, aqui, né? Ó, seria 64% se fosse só esses dois. 64%. Era 100%, caiu para 64%. Então, diminuiu 36%. Correto, só que ele esqueceu o detalhe de que o cubo não é bidimensional, o cubo é tridimensional, portanto a B também está errada. Pronto, é letra C ou letra D? Gente, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? O cuidado tem que ser grande, porque veja bem, era A ao cubo, reduziu para 51,2%. De novo, reduziu para, não é reduziu. Eu vou deixar bem claro isso aqui. Se tu tem uma redução de 100 para 60, diminuiu quanto? Diminuiu 40%. Diminuiu, perdão, para 60%. Ou seja, se tu vai de 100% para 60%, tu diminuiu 40%, tu diminuiu para 60%. No caso aqui, no nosso caso aqui, diminuiu para 51,2%. Diminuiu é o que está faltando daqui para chegar em 100%. E o que está faltando daí para chegar em 100%? 48,8%. É só fazer a diferença aqui, pessoal. Vamos fazer aqui. 100 menos 48,8. 10 menos 8 dá 2. Aqui era 0, mas emprestou para lá, então ficou 9. 9 menos 8 dá 1. E 10 menos 4... Era 10, mas emprestou 1, ficou 9. 9 menos 4 dá 1. Ó, diminuiu 48,8%. Diminuiu para 51,2%. Agora, vamos voltar na alternativa. A letra D diz o seguinte, é 51,2% menor. Não, 48,8% menor. Tudo bem? Quando ele fala menor, é o que reduziu. Ah, se era 100 e está 80, então ficou 20% menor. Nesse caso, era 100, virou 51,2%, então ficou 48,8% menor. É a letra C. Aí até fala aqui... na verdade, o que vem depois, aqui até está certo, porque cada lado diminui para 80%. Pois é, mas se cada lado diminui para 80%, então na hora que tu fosse calcular, não seria 51,2% menor, não. Seria 48,8% menor. Antes da palavra menor está o que diminuiu, e não para quanto diminuiu. Esse é o detalhe. Portanto, a correta é a letra C. Uma outra questãozinha que envolve porcentagem, né? E eu creio que esteja associada a essa habilidade também é essa aqui. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 T, 12 toneladas, tudo bem? O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte e o restante será distribuído igualmente entre os 2 pontos de sustentação. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão, respectivamente... Gente, a ideia é a seguinte. Ele tem aqui 3 pontos de sustentação, tudo bem? Bem, ele fala aqui no ponto central 60%, num extremo 20% e no outro 20%, porque ele fala que para os extremos a distribuição vai ser idêntica, vai ser igualzinha, tá? Certinha, enfim. Gente, você só tem que calcular a porcentagem, é só isso. E você pode utilizar, sem problema nenhum, o que nós acabamos de fazer. Como é que nós vamos calcular? Vou calcular 60% de 12. Bem, posso simplificar um 0 com um 0. Fazendo 12 vezes 6 dá 72. Embaixo sobrou um 10, né? A vírgula está bem aqui. Ela anda uma casa para a esquerda. 7,2 toneladas. Só tem uma com essa conta, então é a letra C.
Vou calcular 20% de 100 só por exercício, né? Para fazer o exercíciozinho aqui. Tu pode simplificar 0 com 0. 2 vezes 12 dá 24. 24 sobre 10 dá 2,4. Portanto, aqui é 7,2 no meio. Para cá 2,4. Para cá 2,4. Vocês podem verificar aí, mas aqui, olha, pode reparar que ele está dando um valor menor, ele está dando 3,6, né? 3,6 é 30%. Vou colocar aqui do lado, né? E 4,2... 3,6 é 30%, né? E o 4,2 que está bem aqui na ponta. Note que isso aí não vai nem dar 12, né? Quando você somar aqui, 4,2 dá 8,4, 8,4, não, vai dar 12 sim. Então, na verdade, 4,2 é 35%. 35. Tá certo. Enfim, os outros estão todos errados. Eu só estou mostrando como ficaria a distribuição, né? Aqui é 3,6. 3,6 é 30. 4,8 é 40. Aqui é 30. Não pode ser nenhuma dessas duas. Na letra B, que está bem aqui, o 3 é 25%. O 6 é 50%. E o outro é 25% também. Na última aqui, 1,8 é 15%, o do meio é 70%, daqui é 15%. Só poderia, portanto, ser a letra C de casa. Portanto, porcentagem é isso. Ah, eu quero calcular 20%. Vamos pegar um número aqui. Eu quero calcular... Você pode até fazer esse exercício e deixar nos comentários aí. Ah, eu quero calcular 20% de 5.301. Como é que eu vou fazer? É só multiplicar 20 sobre 100 vezes 5.301. Tá? Eu quero calcular 47%. Aí, claro, se você associar essa fração ao número decimal, quem seria esse número decimal? 0,20%. 0,20 ou 0,2, tudo bem? Aqui é 47% de 986, né? Que seria simplesmente multiplicar 47 sobre 100 vezes 986. E isso aqui é 0,47. Ah, mas também serve para calcular a porcentagem acima de 100%. Eu quero calcular o aumento. Quanto é 125% de 12.341? Ora, é 125% vezes 125 centésimos vezes 12.341. E se você trouxer isso aqui para a porcentagem, 1,25. Sempre você vai tomar a vírgula aqui e andar 2 casas para a esquerda com a vírgula. Só isso, gente. Vocês podem calcular aí, deixar nos comentários, ver se vocês entenderam. Mas é só isso. É um método prático. Pode usar a regra de 3? Pode, mas por essa habilidade seria esse aí o método para calcular utiliza uma multiplicação para calcular uma porcentagem. Bem tranquilo. Vou colocar aqui via PDF essa questão que é a 140 e... Não, peraí, passei aqui. Essa aqui é a questão 143. A questão 143 fala do método de numeração dos incas, né? Eles usam os quipus, aí você tem uma corda principal e você tem aqui os números que eles querem calcular. Na figura 1, o que eles fizeram foi calcular o 2.453. Então isso aqui são sistemas de numeração, métodos digamos, de representação diferentes de um número, tudo bem? É um método diferente, uma numeração decimal posicional, conforme a questão detalha. Ele então diz aqui que você tem o 2.453 nessa figura 1 e que aqui do lado você tem um outro número. E ele quer saber quem é o número do lado. Bem fácil, gente. Essa habilidade está associada... geralmente os exercícios aos quais essa habilidade está associada são exercícios simples. Tudo bem? O que é que você vai ter aqui? Está aqui. Nos milhares você tem 2. Opa.
aqui você tem o 4, aqui você tem o 5 e aqui você tem o 3. 2.453. Está verificado. Opa, deixa eu dar uma aumentada aqui. Então, o que ele quer é que você identifique o outro. Bem, mas o outro é só seguir a mesma lógica. Aqui você tem 3, aqui você tem 0, aqui 3, 6, né? Portanto, aqui são 6 e lá embaixo são 4. 3.064. 3 milhares, 0 centenas, 6 dezenas, 4 unidades. Só dá a letra C, né? Não, essa coincidência não combinei com as questões, mas letra C é a alternativa correta mais uma vez, 3.064. Bem, o que talvez nós tenhamos de mais difícil sejam essas últimas duas. Na verdade, a última nem é tão difícil, ela só exige atenção. Mas agora nós vamos para essa questão aqui que ela exige, que ela fala de um sistema de numeração diferente. Essa prova é da segunda aplicação do Enem 2015. Olha o que ele fala, né? Os maias desenvolveram um sistema de numeração vigesimal. Vigesimal. Vamos dar um destaque aqui nessa palavra. Uma leve travada no nosso programa. Agora sim, estava tentando assinar a caneta, mas consegui. Vamos lá. Então, é um sistema de numeração vigesimal. Gente, o sistema que nós trabalhamos no nosso dia a dia é, na verdade, o sistema decimal, né? Nós temos exatamente 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os que surgem depois disso são derivados deles. Sistema de numeração decimal porque conta com 10 algarismos. Só que esse dos maias é vigesimal. Ele conta com 20 representações diferentes e a partir destas surgem as demais. Por que o nome é sistema de base decimal? Preste bem atenção. Nem precisava saber, tá? Ele explica tudo direitinho, mas eu vou explicar para vocês como seriam outros, por que o nosso é sistema de numeração decimal. Supondo que você queira escrever um número aqui, 5.000. Opa, deixa eu só dar um ganho aqui no lápis. Para ficar bem claro. Bem, eu vou querer escrever o 3.190. Deixa eu só apagar que ficou feio. 3.194. Tu tem 3, tu tem 1, tu tem 9, tu tem 4. Soma, soma, soma. Porém, quem é o último? 4. 4 você multiplica com 10 elevado a 0. 9 você multiplica com 10 a primeira. O 1 você multiplica com 10 a segunda. E esse aqui você multiplica com 10 a terceira. 10 a terceira é 1.000, tá? 1.000 vezes 3, 3.000. 10 elevado à segunda é 100, 100 vezes 1 dá 100. 10 vezes 1 dá 10, vezes 9, 90. E 10 elevado a 0 dá 1, 1 vezes 4 dá 4. Tá aí, 3.194. Quando você somar todos esses aqui, você vai ter o seu número, entre aspas, aberto. Mas existem outros sistemas numéricos. Existe o sistema de numeração binário, que é um sistema para computador. No sistema de numeração binário, para que vocês entendam, você tem lá, por exemplo, você trabalha com dois algarismos, 0 e 1. Então você tem o 0 sendo 0, o 1 é o 1, mas quem é o 2? O 2 lá é o 10. O 3 lá é o 11. O 4 lá é o 20, é o 100. O 5 lá é o 101. O 6 lá é o 110. O 7 é o 111. Ou seja, esse sistema ele considera apenas e tão somente o 0 e o 1. Ah, mas eu quero escrever um número... como é que eu vou escrever um número nesse sistema? Um número nosso aqui.
É simples, pessoal. Por exemplo, eu quero escrever o 37 no sistema binário. Como é que você vai fazer? Bem, o 37, no final das contas, pessoal, você tem que buscar um número que seja potência de 2. O 5 é potência de 2, tudo bem? Perdão, o 32 é potência de 2. Então você pode escrever isso aqui como 32 mais 5. Só que quem é o 32? O 32 é 1 vezes 2 à quinta. Aí você tem... Tem alguém elevado à quarta aqui? Não tem, né? Então é 0 vezes 2 elevado à quarta. Tem alguém elevado à terceira? Então é 2 vezes 0 vezes 2 ao cubo. Agora, veja bem, esse 5, você pode deixar o 5 para lá e colocar como 4 mais 1. Por quê? Porque eu sei que o 4 é potência de 2. Então aqui é 1 vezes 2 ao quadrado mais 1. Perdão, mais 1 vezes 2, perdão. Na verdade, 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Quem são os coeficientes que estão acompanhando esses números? 1, 0, que estão acompanhando as potências, no caso, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1. É o 100.101. Essa aqui é a representação do 37 no sistema de numeração binária. Então, o nosso é o sistema de numeração binária, tá? O que você vai fazer aqui é algo assim, mais ou menos assim nessa questão. Deixa eu voltar aqui para ela. Ele te diz aqui, olha, terceira posição, segunda posição, primeira posição. Trazendo para o nosso exemplinho aqui, primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição. Tudo bem? É só você ver como ele faz aqui. Eu vou voltar aqui na parte de cima. Ó, terceira posição é o 20 elevado ao quadrado, segunda posição 20 elevado a 1, primeira posição é o 1 que é 20 elevado a 0. O elaborador até explica aqui, olha, 20 elevado a 0 dá 1. Ele explica como funciona, mas eu estou aqui tentando melhorar isso aí. Então, o que ele quer saber é o seguinte, quem é esse número aqui? Ele está no sistema de numeração vigesimal. Cara, a primeira posição, quem que nós temos aqui? Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, né? Um traço é 5, 3 traços é 15. Para cá tu tem 17 e assim vai. Quem é que ele está mostrando lá? Quem ele está mostrando aqui? São 3 traços, mais esses 4. Então aqui tu tem 19. Se voltar lá na tabela anterior é o 19. É 19 vezes 20 elevado a 0. Esse aqui é o 0 que ele representou lá, né? Portanto, é 0 vezes 20 elevado a 1. E aqui, 5, 10 com mais 3, 13. Aqui você tem 13 vezes 20 ao quadrado. Pronto. Só fazer uma continha aqui. Vou colocar em laranja, tá? Isso aqui, gente, é 13, 20 ao quadrado é 400. Se você fizer a conta aí, vai dar 5.200, tá? Aqui é 0, porque é 0 vezes 20. E aqui é 19, esse camarada é 1, tá? Fica 19 vezes 1, que dá 19. Somando esses 3 termos, 5.219. A alternativa correta é a letra D. Tudo bem? Primeira posição é o cara que vai multiplicar com 20 elevado a 0. Segunda posição, o cara que vai multiplicar com 20 elevado a 1. Terceiro cara... Se tivesse uma quarta posição, seria um termo aqui multiplicado com 20 a terceira. Mas não tem, então encerra aí. Então, sistemas de numeração é algo cobrado. Você pode ver que aparece com alguma frequência nas provas. Bem, e agora nós vamos para a última questão, que é uma questão também de representação. As diferentes representações de um mesmo número. Gente, um número ele pode ter 3 representações basicamente, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Você tem o 0,
Perdão. Você tem, por exemplo, o 0,6. Uma das formas de representar o 0,6 é essa, número decimal, né? Uma outra forma de representar ele seria colocar 60 sobre 100. Eu posso simplificar por 2 dos dois lados e gerar uma terceira forma, que é 30 sobre 50. Outra forma é o 60%, número decimal, frações equivalentes, inclusive, né? E porcentagem. Então, são diferentes representações que o número tem. Essa questão aborda exatamente isso aí. Olha o que ele fala. Ele fala para você, é um esporte cujo objetivo é derrubar uma bola, ele dá uns pinos aqui com numeração, e ele diz o seguinte: o aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas que são derrubadas. Se 2 ou mais módulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem de pontos. Ele afirma para você que um aluno marcou essa pontuação, 7,55, e uma das garrafas que ele derrubou tinha o rótulo 6,8. Então esse aqui já foi, tá? Bem, ele marcou essa pontuação, só que eu vou descontar o que ele já fez. 5 menos 0 dá 5, 15 menos 8 dá 7, e aqui emprestou 1 para lá, ficou 6 menos 6, 0. Então ele já derrubou esta bolinha aqui, este pino aqui. Olha o que ele pergunta: a quantidade máxima de garrafas que derrubou para obter esta pontuação é igual... Bem, ele já derrubou essa aqui e eu já computei isso aí para ele, só que está faltando isso aqui que eu destaquei, tudo bem? Eu fiz essa subtração para ver o que faltava. Onde é que eu tenho esta pontuação? Lembre-se, isso aqui, tá? Muita gente ia ver, ele derrubou essa aqui, então é 2 a alternativa correta. Não, porque veja que ele diz aqui no comando: se 2 ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. Portanto, pode ser que ele tenha derrubado, além deste aí, este aqui. 75% é 0,75, tá? Se você dividir 6 por 8, você vai ver que 6 dividido por 8 também dá 0,75. Então, a gente pode ter derrubado essa também. E 3/4, 3 dividido por 4 também dá 0,75. E 9 sobre 12 também dá 0,75, tá? Então, são diferentes formas de representar, diferentes representações, só que a quantidade é a mesma, é 0,75. E veja que ele falou: se 2 ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem. Perfeito. Será que tem mais alguém aqui que é 0,75? Não, esse não é 0,75, esse também não é. Esse aqui, pessoal, se você dividir 4 por 3, dá 1,3333, dá uma dízimazinha aqui, tá? E esse aqui em decimal é 0,34. Portanto, o máximo que ele pode ter derrubado são esses 5 aqui, tá? Esses 2 com mais esse e este aqui. Ou seja, derrubou 5 com mais o primeiro que ele derrubou. Ao todo ele derrubou 6, porque ele falou em quantidade máxima. Então eu estou vendo a possibilidade de derrubar várias. Só que como todos esses que eu risquei em azul, tirando esse último aqui, deixa eu só destacar em laranja os que não são, tá? Esse aqui não é. E nenhum desses aqui é. Considerando esses que eu risquei em azul, este e mais esses 3, ele derrubou 5 que marcam 0,75. Só que são formas diferentes apenas de representar. E derrubou aquele que tinha 6,8. Portanto, o máximo que ele pode ter derrubado é 6. A alternativa correta é a letra E. Então, a habilidade 1 trabalha isso. Os exercícios nela não são muito difíceis, não exigem contas, exigem compreensão. Essa questão do sistema de numeração decimal exige uma compreensão de sua parte, tá? Você tem que verificar as diferentes formas sobre as quais um número se apresenta e você também tem que utilizar isso aí, né? Eu mostrei para vocês que, por exemplo, a porcentagem ela pode ser calculada através de um produto entre o número de onde você quer calcular a porcentagem e um número decimal que será a tua porcentagem que você quer extrair daquele número. Certo, meus amigos? Espero que essa aula tenha ajudado vocês e ajudado a entender o que é a habilidade 1 da competência de área 1 do Enem na parte de matemática exige do aluno. Obrigado.